primeira vez que eu fico nervoso quando eu chego aqui. Né? Dá um negócio aqui, mas depois passa. Né? Irmãos, abra a Bíblia, a sua Bíblia aí, no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Fica lá depois de Amós, Daniel, Joel. Daniel, Joel, Amós, aí Jonas. Jonas, capítulo 1. Quem encontrou, diga assim, eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga assim, eu vou também. Pronto, eu espero. Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 3, amém? Todos encontraram? Pronto, diz assim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir, diga, fugir, de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelos louvores que foram entoados aqui para ti, Senhor, para te adorar, te bendizer o nome. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que foram dados, Senhor. Obrigado pelo teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade, Senhor. Aqui, Senhor, nessa noite que eu diminua e que o Senhor cresça. E que o Senhor venha falar para a tua igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Pode sentar. Em nome de Jesus. O tema desse sermão chama-se A Graça de Deus no Chamado. Se quiser anotar. A Graça de Deus no Chamado. E cada um de nós temos um chamado de Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus entregou talentos, como diz a música, né? Preciosos talentos a cada um, para que a obra do Senhor cresça, para que a obra do Senhor se desenvolva. E Ele nos deu talentos para que esses talentos fossem feitos para a sua obra e a sua glória. Né? O Jonas, filho de Amitai, ele é bem conhecido como profeta que foi engolido por um grande peixe. Né? Algumas pessoas dizem que foi uma baleia, mas a Bíblia não diz que é um grande peixe. Né? Grande peixe. E que ele levou ali aos assírios a mensagem divina, a palavra de Deus, né? Depois de ter se arrependido, né? Viveu e profetizou durante o reinado de Jeroboão II, já sendo no tempo atual dos profetas Oséias e do profeta Amós também. Foi só uma observação que eu botei aqui. Então Deus chama Jonas para pregar a sua palavra na cidade de Nínive. E Jonas se levanta, vai em direção ao porto de Jope, tira a passagem para Tarsis. E não a Nínive. E ele foge da face do Senhor. Irmãos, às vezes Deus nos dá uma ordem e a gente não obedece. Às vezes nós fugimos da face do Senhor.
E as coisas começam a complicar. As coisas começam a apertar. E às vezes a gente não sabe por qual causa nos sobreveio tanto mal. Fugir de diante da face do Senhor é um negócio terrível. A palavra de Deus diz que ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Jonas fugiu de diante da face do Senhor. Irmãos, é muita responsabilidade quando Deus diz assim, ó, vai aí no teu vizinho e prega a palavra, e você não vai. E você começa a se esquivar e fugir da ordem que foi dada do Senhor para você. É muita responsabilidade em não ir. Porque Jesus disse assim, ide, pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordenança, irmãos. É uma ordenança o ide do Senhor. Jonas recebe o ide, mas vai para um lugar contrário. Por quê, irmãos? Aquele povo de Nínive, são os assírios, segundo os historiadores, era um povo muito mau, era um povo perverso demais. E a Bíblia diz que a malícia daquele povo subiu às narinas de Deus. Por isso que ele chama Jonas para pregar a palavra. Vai, Jonas, porque a malícia desse povo subiu até mim. E quando eu estava pesquisando a respeito desse povo, pastor, eu fiquei abismado, porque tem coisas lá que eu não posso falar aqui. O senhor sabe. A maldade, irmãos, é tão grande que eu não posso falar aqui, eu não posso. Veja o grau de perversidade desse povo. Por isso que Jonas estava indignado. Às vezes as pessoas não sabem. Por que ele fugiu? Ele fugiu por conta disso. Porque ele sabia que Deus é um Deus de amor. E se ele fosse pregar a palavra, aquele povo ia se converter. E ele não queria, ele queria que Deus fulminasse aquele povo todinho. E também Jonas passou por mau bocado com a sua família, por causa desse povo. O povo maltratou a família dele. E ele estava indignado com isso. Ele começou a fugir da ordem que Deus tinha dado. E aí, consequências vêm, porque você fugiu da face do Senhor. E o Senhor faz uma grande tempestade ali dentro daquele barco, envia uma grande tempestade no mar, e o navio, diz a palavra de Deus, estava para se quebrar, ia a pique, com todos aqueles marinheiros que estavam ali, inclusive Jonas. Então, às vezes, irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor sofrem por nossa causa. A gente erra e quem está junto da gente leva também, porque a gente está junto. E aqueles marinheiros estavam sofrendo ali, o navio quase indo a pique, por causa de Jonas. E naquela época se fazia sorte, se sorteava para ver quem estava causando o mal, e fizeram a sorte, e a sorte caiu em Jonas. A sorte caiu para Jonas. Então as pessoas que estão ao nosso redor também sofrem. Deixa eu lhe dar um exemplo. Uma vez eu estava dirigindo o carro de um pastor, lá em Manaus, e quando chegou próximo do semáforo, ele amarelou. Não tem aquela coisa de dizer, vai dar tempo? Não deu. É muito rápido, não dá tempo. Eu passei do sinal amarelo e já fechou, já abriu outro, vinha meio mundo de carro, peguei e voltei. Irmãos, quando eu voltei, meio mundo de carro batendo, por minha causa. Meio mundo de carro batendo. A culpa foi minha.
que eu avancei o sinal amarelo, não é para ter avançado, eu avancei, pensando que ia dar tempo, não deu. Era uma avenida muito grande, o fluido de carro era muito, e bateu uns 3 ou foi 5 carros, um atrás do outro. E as pessoas ficaram revoltadas, aí o sinal abriu, aproveitei e fui embora. Fui embora. Mas aquelas pessoas sofreram por minha causa. Né? Por minha causa. E Jonas foi sorteado, porque ele estava fugindo da face do Senhor. E aí as coisas começam a acontecer, irmãos. Deixa eu lhe dar um testemunho. Deixa eu lhe dar um testemunho aqui, de uma irmã. Eu vou falar do testemunho porque eu já falei com ela, já pedi a ordem, ela disse, pode falar. É uma irmã que todo mundo conhece aqui, irmã Silvana, irmã do pastor e da Sandra. Eu disse, Silvana, me conta aí do teu chamado. Se já aconteceu alguma coisa assim, de tu fugir. Ela disse, eu posso contar? Ela disse, pode. Irmãos, Silvana tem um chamado de Deus. Deus chama a Silvana, mesma coisa de Jonas, para pegar a palavra de Deus. Ali próximo de casa, Tomás Lima, lá por trás. Rua Tomás Lima, pastor. E ela disse que foi umas 3 vezes, depois não foi mais. Não foi mais. Aí começou a ir para shopping, começou a ir para a praia, e não foi mais. E o Senhor começou a cobrar. Daí, ela sentiu uma dor na perna. Uma dor esquisita. E essa dor foi aumentando, E ela disse, Senhor, que dor é essa? Eu quero ir para a igreja, Senhor. Como é que eu vou com a perna doendo? Aí o Senhor disse assim para ela, não, vá para a praia. Vá para o shopping. Não, Senhor, eu quero ir para a igreja. Não, fique à vontade, vá para a praia e vá para o shopping. Eu lhe mandei você fazer algo e você não fez. Aí, teve um pastor que veio aqui, convidado pelo pastor, e ele tinha um dom de cura. E ela disse que sentou logo ali atrás. E ele chama as pessoas, disse, aquele que estiver enfermo, vem aqui para ser curado. Ela disse, Senhor, se tu quiser me curar, tu vai me curar aqui atrás mesmo, que eu não vou sair daqui. E ali ela ficou. E passou o período, ela disse que quando chegou em casa, que foi orar, nem percebeu que já estava curada. Quando ela se ajoelhou, não sentiu mais a dor. Ela disse, oxe, não senti mais a dor, não está doendo mais. Aí ela disse, Senhor, eis-me aqui. Veio, falou com o pastor a respeito da missão que ia fazer, o pastor abençoou. E depois ela encontra com uma missionária, se não me falha a memória. E a missionária chega para ela e faz assim, vai ser preciso Deus estourar a tua perna para tu ir fazer a missão dele? Aí ela se ligou, né? Foi quando surgiu a oportunidade de Fernando de Noronha e ela está fazendo a obra. Amém? Mas ela fugiu da face do Senhor. Talvez você tenha fugido também da face do Senhor, não sei qual é a área, mas Ele te deu um talento, se você estiver fugindo, estiver acontecendo alguma coisa, se lembra, é preciso fazer a obra, você tem um chamado, não fuja da face do Senhor, amém? Não fuja, não vai adiantar, o Senhor vai te cobrar, né? O Senhor cobra. Então o Senhor vai e envia o grande peixe e engole Jonas. Jonas, ali dentro do porão, antes da grande tempestade, ele desce, vai lá para o porão do navio, e ele pega no sono, ali, bem bom. Vem o mestre do navio, acorda ele e diz assim, o que é que tu tens, dormente? Invoca o nome do teu Deus aí, talvez ele se lembre de nós estamos perecendo. Aí quando fizeram o sorteio e a sorte caiu
para Jonas. Resultado, lançaram Jonas no mar. Quando lança Jonas no mar, a tempestade acalma. Ó, o causador do problema. Talvez você esteja passando por um problema aí na sua casa, não sei, no seu trabalho, e está uma tempestade medonha. Talvez você precise ser lançado no mar, viu? Você tem que dar um ninja de lá, para que a tempestade se acalme. Você precisa fazer a obra de Deus, é isso que eu estou querendo dizer. Você tem um chamado, faça a obra de Deus, porque Deus vai cobrar. Então vai Deus e depara um grande peixe e para que tragasse a Jonas. E ele esteve ali dentro do ventre do peixe 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites dentro do peixe. No capítulo 2, Jonas ora ao Senhor das entranhas do peixe. E Deus ouve a oração dele. Deus ouviu a oração de Jonas. Por quê, irmãos? Porque ele estava arrependido. Arrependimento. Quando você se arrepende, Deus ouve. Amém? Deus lhe ouve. Ele só não vai ouvir, irmãos, se você estiver em pecado. Isaías 59, 1 e 2. Diz assim, que Deus não está de ouvidos tapados para que não possa ouvir, nem com as mãos encolhidas para que não possa salvar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os teus pecados o encobrem do seu rosto, para que não vos ouça. O profeta usa uma fantasia, uma metáfora, para que não vos ouça, mas ele ouve. O problema é que Deus não pode passar por cima da sua palavra, até que o indivíduo tire a barreira. É no arrependimento, amém? Pronto. E aí Jonas ora, Deus ouve a oração de Jonas, que estava completamente arrependido. Então, às vezes, irmãos, Deus cria situações difíceis para nós, para que nós possamos ser resgatados por Ele, amém? Ele cria situações para que a gente volte, Ele cria situações para que a gente se volte para Ele. E Deus poderia ter até fulminado Jonas lá no começo, só porque o negou. Mas é aí, amados, que vemos a graça de Deus sobre a vida de Jonas. Agora Deus ordena ao peixe que vomite na praia a Jonas, e o peixe vomita a Jonas na areia. E ele recebe de novo a mesma palavra, diz, Jonas, vai, levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega a palavra que eu tinha dito do Senhor. E que o Senhor dizia que 40 dias Nínive será subvertida, ou seja, destruída. E diz a palavra que os homens daquela cidade creram em Deus, diga amém. Ele pregou a palavra e eles creram na palavra de Deus. E o rei daquela cidade proclamou um jejum. De criança a os velhinhos, até os animais. Irmãos, todos se vestiram de pano de saco, que significa humilhação. Se humilharam perante o Senhor, se humilharam diante do Senhor, ouviram e creram, e eles se humilharam diante da face do Senhor. Pano de saco simboliza isso, humilhação. De homens a animais, todos se converteram ao Senhor. Isso é a graça no arrependimento. A graça de Deus no arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que
Jonas, ele não relata, pastor, aquela conversa que ele teve com Deus no capítulo 1, 2 e 3. Ele só vai revelar lá no capítulo 4, a oração que ele fez ao Senhor. Capítulo 4, verso 2. Abra aí sua Bíblia, só virar a página. Capítulo 4, verso 2. Diz assim, ó, e orou o Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. No verso 13 ele fica indignado. Fica indignado com a conversão de Nínive. E ele pede para morrer. Vê que indignação, né? Ele pediu para morrer. Sai, vai para o outro lado do oriente da cidade, fez uma cabaninha, fez uma cabana ali, deitou-se, pegou no sono, só que veio o sol. E quando ele estava no sono, o Senhor fez crescer uma árvore. E fez sombra. E ele adorou aquilo ali. Ficou feliz demais. Jonas ficou feliz demais com aquilo. Coisa boa, né? Embaixo da sombra. Ficou ali embaixo dela, daquela sombra. Até ver o que é que ia acontecer com aquela cidade. Ele esperava a destruição. E aí o Senhor fez nascer uma aboboreira por cima de Jonas, dando sombra para ele, sobre a sua cabeça, para livrar do sol e do cansaço que ele estava esgotado. E diz a palavra de Deus que ele gostou muito, ficou muito feliz com isso. No outro dia o Senhor envia um verme, e aquela árvore morre. E ele fica indignado de novo, porque a árvore morreu e agora ele está no sol, está sofrendo. Aí no verso 8, capítulo 4, verso 8 ao 11, diz assim, ó. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pareceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em questão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Ele está dizendo assim, Jonas, tu achaste ruim porque eu tirei a sombra de ti, e eu tive compaixão de tu. E tu não vai ter compaixão daquele povo, e eu não teria compaixão daquele povo que se arrependeu. A graça de Deus estava no chamado de Jonas, amém? A graça de Deus está no seu chamado também. Então, isso que Deus nos mostrou hoje, que nos ensinou hoje, a respeito de Jonas, chama-se graça. E ele está esperando que você se mexa. Ele está aguardando o talento que ele deu para você, para que você faça a obra, não fuja mais de diante da face do Senhor. Será que você vai esperar que Deus crie uma situação difícil para você?
Não, irmãos. Vá fazer a obra. Deus lhe deu um chamado, eu não sei, cada um tem um chamado aqui, eu não sei qual é, eu sei o do meu. E eu sou cobrado, viu? Todo dia eu sou cobrado, todo dia. No meu chamado, no meu. E eu não posso fugir disso. Se eu fugir, eu estou atolado. Mas essa palavra é justamente para você que está fugindo da face do Senhor. Deus te deu um talento para você fazer, você enterrou o talento, né? Deus te deu um talento, meu irmão, minha irmã. Vá fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Antes de ir para a praia e ir para o shopping. Vá fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias. Leia a palavra. Tem alguns grupos aí que quando eu leio, faço a minha devocional, eu boto todo dia no grupo. Todo dia, né? Pronto, quem vê o grupo aí sabe. Todos os dias. Quando eu me acordo, eu quero fazer outra coisa, mas o Espírito de Deus fica chamando assim, não, primeiro é a palavra, depois as outras coisas, né? Diz a palavra de Deus. Primeiro buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vai ser acrescentado, irmãos. Então, tudo primeiro é Deus. Primeiro Deus, depois a sua família, depois a igreja. Dá para não fazer trocado. Primeiro Deus, depois a igreja, depois a família. Não, primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Amém? Você tem um chamado de Deus? Então fica de pé. Que eu quero orar por você. Fica de pé. Eu creio que todos aqui têm um chamado. Eu não sei qual é a área. Mas o Senhor sabe. E Ele está lhe cobrando. Né? O chamado. A graça de Deus vai chegar no seu chamado quando você começar a fazer o chamado. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar o teu povo. A tua igreja que está aqui, Senhor. Sei que cada um tem um talento que o Senhor deu. Um para doutores, outro para evangelista, outro para dança, outro para doutores, outro para pastores. O Senhor deu. Mas que, Senhor, alguns têm fugido da tua face. Que o Senhor venha derramar bênção sem medida sobre eles. Que o Senhor venha dar, Senhor, prazer de te servir, que o Senhor venha dar, Senhor, prazer de levar a tua palavra àqueles que ainda não conhecem, Senhor. A graça do chamado, que a tua graça, Senhor, seja derramada sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, pastor Sóstenes. Amém.